A polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Caldas Novas. A investigação apura golpe do seguro de lanchas e carros. Tivemos o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. 10 pessoas serão investigadas, estão sendo investigadas pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em uma outra operação, a Polícia Federal investiga a compra de materiais irregulares para combate à Covid-19 no Hospital Estadual de Pirenópolis. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás divulgam estudo que mostra em quais cidades o risco de contaminação do coronavírus é maior. O Centro de Operações de Emergência divulga orientações de prevenção à Covid-19 durante as festas de fim de ano. Emerson Ferreira. Uma das orientações do COI é para que as festividades de final de ano aconteçam no núcleo familiar, ou seja, aquelas pessoas que já convivem juntas diariamente. Alerta importante: a Enel faz reunião com produtores rurais de Orizona que ficaram sem energia. Aline Braga. Os produtores rurais querem o ressarcimento dos prejuízos causados pela falta de energia durante toda a semana. A reunião com a Enel está acontecendo neste momento em Orizona. Prejuízo gigante. E a gente fala sobre o aulão virtual da TV Anhanguera para você que está se preparando para o Enem. Tudo de graça. Essas e outras notícias agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera. Agora 11h48, bom jornal para a gente. Vamos começar. Os produtores rurais de Orizona, no sudeste do estado, avaliam os prejuízos causados pelas quedas de energia que duraram mais de uma semana. Hoje, uma reunião com a Enel vai definir como esses prejuízos serão ressarcidos. A Aline Braga de Catalão está acompanhando tudo isso e parece que, inclusive, esses produtores estão sem energia, né, Aline? Bom dia. Oi, Tiago. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, nós estamos em contato direto com alguns produtores rurais lá da região da Firmeza, lá em Orizona, e eles disseram para a nossa equipe agora há pouco que voltou a faltar energia agora de manhã lá na região. Ficou sem energia por cerca de 2h30. Nesse momento tem energia lá na região, mas aí fica a dúvida de todo mundo que mora ali, né? Não sabe até quando vai poder contar com a luz elétrica. A Enel informou que um problema no equipamento da rede que abastece a região interrompeu o serviço agora de manhã e que esse problema já foi sanado e que, portanto, a energia já está restabelecida em toda a região. Mas eu já havia falado sobre essa preocupação dos produtores rurais, justamente porque uma das maiores reclamações desse pessoal é a queda de energia constante, né? A energia vai e volta várias vezes ao longo do dia. O resultado, o que é? É isso aí que a gente está vendo nas imagens. O leite acaba perdendo, eles não têm como refrigerar, né? Os produtores rurais também alertaram para a gente que não tem como fazer a doação desse leite, porque o leite acaba estragando e não conseguem fazer a doação. E a única coisa que eles podem fazer é descartar, jogar fora toda a produção leiteira. Isso vem acontecendo, Tiago, desde terça-feira da semana passada, quando teve uma chuva lá na região e afetou a distribuição de energia para toda aquela região. Agora há pouco, um representante da Enel conversou com a nossa equipe através da internet e deu explicações sobre toda esta situação que está acontecendo lá na região. Vamos ver o vídeo. Esse tipo de atendimento, ele é um atendimento complexo, porque se tratava de um lugar que nós não tínhamos acesso fácil. Então o trabalho foi todo feito por equipes especializadas, equipes que atuaram durante toda a ocorrência para a normalização dos serviços. Nós, por sermos uma concessionária regida e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos que seguir as normativas da agência relacionadas à restituição e ao ressarcimento por danos elétricos, tá? O cliente precisa seguir aquele rito definido pela agência, né? Fazer o pedido junto à distribuidora, havendo nexo causal, nós estaremos providenciando o ressarcimento.
E por fim, tivemos hoje uma reunião com todos os produtores rurais da região de Orizona, justamente para trazer a Enel para próximo do cliente. Isso é uma prática que nós temos feito em todo o estado. Ali ouvimos as demandas que o cliente tem, em cima dessas demandas vamos atuar com ações pontuais que possam de fato trazer essa resposta. Esse é o compromisso que nós como Enel temos com Goiás e esse é o compromisso que nós, Enel, temos com o nosso cliente dessa distribuidora. Bom, o representante disse aí sobre a reunião, ela ainda continua acontecendo lá em Orizona. A gente segue acompanhando todos os passos desta reunião, porque os produtores querem o ressarcimento. A gente precisa saber se isso vai acontecer e de que forma que isso vai acontecer e os resultados desta reunião. Então, Tiago, nos nossos telejornais e toda a reportagem no Jornal Anhanguera, segunda edição, eu volto com você. A gente segue acompanhando, claro, essa história. Inclusive, o representante da Enel falou muito bonito, mas os produtores estão sofrendo há pelo menos uma semana. Por que é que no primeiro dia já não foi lá? Ou melhor que isso, precisa dar solução, né? Discurso bonito todo mundo faz, agora precisa resolver. Obrigado por sua participação, Aline. Foi encontrado o corpo do homem que se afogou junto com o filho no rio Araguaia, no Mato Grosso. Os dois eram de Santa Helena. O corpo do filho havia sido encontrado na semana passada e a Rúbia Oliveira tem os detalhes. Oi, Rúbia, com você, bom dia. Oi, bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, o corpo desse homem foi encontrado a cerca de 130 quilômetros do local do afogamento. No dia 6 de dezembro, o senhor Luiz Erimar Tavares da Silva, de 51 anos, foi tentar ajudar o filho dele, de 16 anos, que estava se afogando e acabou desaparecendo junto com o filho nas águas do rio Araguaia, em Ponte Branca. O corpo do filho dele, de 16 anos, foi encontrado na semana passada. Nós conversamos com a esposa do senhor Luiz Erimar Tavares da Silva, de 51 anos, e ela contou que a família tinha ido para Ponte Branca para visitar parentes. Só que o filho deles, pediu muito para eles irem até o rio tomar um banho. E aí, pela insistência, eles acabaram indo. Só que o garoto se afogou e o pai, ao tentar salvar o filho, acabou se afogando também. O corpo dele foi encontrado ontem e deve ser sepultado hoje ainda na cidade de Santa Helena. Eles eram de Santa Helena. Tiago. Triste demais. Tudo isso, infelizmente, termina com esse desfecho, né? Rúbia, obrigado por sua participação. Um homem foi preso suspeito de furtar carros em Porangatu. Ele usava até um bloqueador de sinal para que o proprietário não conseguisse ativar o alarme. O Tiago Costa tem todos os detalhes para a gente falar ao vivo de Porangatu. Ei, Tiago, com você, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Então, esse homem acabou sendo preso depois que ele foi reconhecido pelos policiais. Ele já era conhecido da polícia. Então, como toda a última ação que foi dele ontem, quando ele furtou um carro, foi registrada por câmera de segurança, os policiais foram atrás das imagens e conseguiram localizá-lo. Como que esse homem fazia? Ele tinha uma tática, ele ficava próximo ao veículo e quando então o proprietário estacionava o carro, ele usava o bloqueador de sinal. Quando o dono entrava na loja ou em algum outro lugar, esse criminoso entrava dentro do carro para furtar os pertences. A polícia acabou encontrando o suspeito no setor Vila Operária. Lembrando que ele já tem passagens pela polícia por furto, roubo, estelionato, falsificação de documentos e ele foi preso. E os pertences de todas as pessoas, então, que foram furtadas nessas ações dele, nesses últimos furtos, foram pelo menos 4, acabaram, então, tendo esses pertences devolvidos. Tiago. Tá certo, você está na região norte do estado. Eu sei que você vai falar de uma outra ocorrência aí agora, né, que chamou bastante atenção. Detalhe pra gente, Tiago. Isso mesmo, Tiago. Agora eu vou falar sobre uma ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, aqui também no norte do estado, como você disse, porém em Uruaçu. Durante uma abordagem de rotina, os policiais entraram dentro de um ônibus e começaram a suspeitar de um passageiro que tinha uma mochila com alguns materiais estranhos. Os policiais perguntaram para ele o que ele teria, mas só que ele não conseguiu falar para os policiais o que teria dentro dessa mochila que estava debaixo da cadeira dele.
Dentro dessa mochila, os policiais conseguiram localizar 2 pistolas calibre 9mm e também 20 munições. Encontraram também 1,5 kg de pasta base de cocaína. Esse homem de 34 anos seguia do Rio de Janeiro, sentido Belém, no Pará, e de acordo com o que ele informou aos policiais, Thiago, esse homem receberia lá em Belém uma quantia de R$1.000 pelo transporte dessas armas e também da droga. Tudo isso que foi apreendido nessa mochila, em torno de R$40 mil. Ele foi preso, levado para a delegacia lá em Uruaçu. Thiago. Tá certo, muitíssimo obrigado por sua participação. Tiago Costa falando ao vivo de Porangatu. Um abraço, bom trabalho para você. Uma investigação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal apura a compra de materiais irregulares para o combate à Covid-19 no Hospital Estadual de Pirenópolis. A perícia encontrou uma substância de álcool de posto no gel usado no hospital. O produto pode ser prejudicial à saúde dos médicos e pacientes. O Bruno Mendes está acompanhando essa operação e tem todos os detalhes para a gente. Com você, Bruno, bom dia. Olá, Tiago. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui de frente o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, que foi e é ainda o centro dessa operação. A Operação Tolueno saiu às ruas na manhã dessa terça-feira. Um total de 50 policiais federais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e também 7 mandados de prisão em diferentes regiões. Foram mandados cumpridos em Brasília, em Macapá, capital do Amapá, em Goiânia, Aparecida e principalmente aqui na cidade de Pirenópolis. Os policiais estão investigando um suposto esquema que fraudava licitações e, além disso, também adulterava insumos, materiais como álcool gel e máscaras que eram direcionados para serem usados aqui no Hospital Estadual por profissionais de saúde e também por pacientes. A polícia descobriu que existem 3 empresas que forneciam esses materiais para a organização social que administra aqui o hospital. E por meio de perícia, como você já citou antecipadamente, foi descoberto que existe e foi apontado nesse álcool gel uma substância que é usada em etanol, que é o álcool que a gente encontra nos postos de combustíveis. Uma solução, inclusive uma substância que é perigosa e leva a risco à saúde das pessoas. O delegado da Polícia Federal, ele falou sobre essa substância e sobre os riscos que ela causa. Vamos assistir. É um álcool produzido com álcool combustível, né? Ele tinha uma grande quantidade de hidrocarbonetos, dentre eles o tolueno, daí Operação Tolueno, que o tolueno, grosso modo, é o thinner, né? É o solvente de cola de sapateiro. Aquilo ali faz muito mal, né? Você ficar em contato com aquilo ali, respirando aquilo ali, você pode ter vários problemas, até desmaio, etc. Então, para você ter uma ideia, das análises que a perícia da Polícia Federal fez, foi o álcool de pior qualidade, né? E o único com tantas, vamos dizer assim, com tantos hidrocarbonetos, né? Então, assim, pode-se dizer que foi o pior álcool das análises que a perícia da Polícia Federal fez esse ano. Fizeram mais de 100 análises, né? Pois é, Tiago, em torno de 400 litros desse álcool gel foram apreendidos aqui no hospital e também na sede da organização social que fica em Aparecida de Goiânia. Entre os 7 presos estão empresários responsáveis por essas 3 empresas, também estão representantes da organização social e ainda servidores que trabalham nessa organização social que foram inclusive afastados. A polícia, além desses mandados de busca e apreensão, também realizou o cumprimento de ordens judiciais para o sequestro de bens desses envolvidos na investigação. Se condenados, eles podem responder pela falsificação de produtos para uso medicinal, por associação criminosa e também por fraude à licitação, já que por meio da quebra de sigilo, a Polícia Federal, junto com a CGU, tiveram acesso a várias notas fiscais que reforçam essas manobras de superfaturamento. Produtos que no mercado são encontrados, por exemplo, a cerca de R$ 29, eram vendidos por essas empresas a um custo muito mais elevado. A gente continua acompanhando essa operação que, segundo a Polícia Federal, investiga todo esse esquema que pode ter levado a um prejuízo em torno de R$ 2 milhões, Tiago. E brincando com a saúde das pessoas, o que é pior.
Exatamente, era o que eu ia dizer, brincando com a saúde das pessoas num momento tão difícil como esse, parece inacreditável uma história assim. Obrigado por sua participação, Bruno. A Polícia Civil tem até sexta-feira para concluir um inquérito que apura a suspeita de corrupção no presídio de Rio Verde. O diretor e o supervisor afastados devem prestar depoimento essa semana. A investigação reuniu novas provas sobre o esquema de facilitação para a entrega de drogas, bebidas e alimentos para os presos dentro das celas. A polícia encontrou em um dos celulares apreendidos fotos de várias listas que funcionavam como contabilidade do esquema criminoso. Nas anotações, o controle de pedidos e pagamentos feitos pelos detentos de dentro do presídio de Rio Verde. Numa das folhas consta um pedido de 120 peças. Peças se refere à porção de drogas e o valor, R$8.000. Cada lista tem anotado o número da cela de onde vem o pedido. Essas pessoas que estavam presas no SIS tinham uma relação de dívidas dividida por cela. As relações de dívidas estavam divididas por celas e nomes. Essa pessoa do lado de fora controlava tudo isso. Na semana passada, a polícia afastou a diretoria do presídio por causa de suspeita de corrupção. Numa conversa por aplicativo de mensagem, um detento encomenda itens para uma festinha. Aniversários eram comemorados dentro das celas, com drogas, bebidas e bolo. Parabéns pra você! Novas fotos de produtos recebidos pelos presos foram divulgadas. Chocolates e várias guloseimas, além de mais bebidas, principalmente cervejas. Em revistas nas celas, a polícia encontrou várias barras de cocaína e maconha. Celulares e carregadores também foram apreendidos. De dentro do presídio, os presos conseguiam até pagar as regalias por meio de transferência bancária. O ex-diretor do presídio e o ex-supervisor de segurança que foram afastados durante a operação devem prestar depoimento nesta quarta-feira ao delegado da Polícia Civil. A suspeita é de que eles possam ter algum tipo de envolvimento com esse esquema que facilitava a entrada de drogas e outros itens para os presos dentro das celas. O ex-servidor que foi preso mencionou ter sido vítima de uma extorsão praticada pelo diretor da penitenciária. Esse fato está sendo apurado. Com certeza, ou pelo menos muito provavelmente, contou ou com a omissão ou com a colaboração de alguém que deveria estar evitando que essas coisas acontecessem. Tinha festinha de aniversário e tudo mais, você viu? A Superintendência de Segurança Penitenciária da Polícia Penal de Goiás informou que os trabalhos administrativos e de gestão da penitenciária masculina de Rio Verde seguem sendo realizados, sem prejuízo de continuidade após o afastamento do diretor. Eles informaram que já providenciaram uma nova direção para a unidade. 2 homens foram presos, uma em Lusiânia e outro em Alvorada do Norte. Eles são suspeitos de fraudar e adulterar veículos. A dupla foi presa na BR-040 em Lusiânia e na BR-020 em Alvorada do Norte. Cada um dirigia uma carreta. Os veículos estavam com placas e números de chassis adulterados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 fazem parte de um grupo que frauda documentos para tentar sonegar o IPVA. Eles chegaram a utilizar a mesma placa em 3 caminhões diferentes. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Lusiânia, também para a delegacia de Alvorada do Norte e devem responder por adulteração de veículo e fraude. A Polícia Rodoviária Federal e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia começaram a fiscalizar caminhões na BR-060. O Emerson Ferreira vai dar os detalhes dessa ação super importante. Então, eu quero que você me conte o objetivo. Emerson, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Nós acompanhamos a Polícia Rodoviária Federal e o CREA na BR-060 agora pela manhã, aqui no município de Anápolis, fazendo essa fiscalização, que é para ver caminhões e veículos de grande porte, porque esse tipo de veículo precisa de uma autorização especial de trânsito, que é emitido pela NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres. Mas para obter esse documento, esses veículos têm que passar por um laudo emitido por um engenheiro mecânico.
mecânico, atestando a conformidade, que os dados conferem com o tamanho real desse caminhão. Só que em muitos casos há fraudes nesse processo, por isso que o CREA está acompanhando de perto essa fiscalização. Nós conversamos com um dos policiais da Polícia Rodoviária Federal que está à frente dessa fiscalização. Ele explica um pouco mais como está sendo essa fiscalização. Vamos acompanhar. Todos os veículos que são muito longos ou muito pesados têm que ter uma autorização especial do órgão responsável, que é o DENIT, e previamente uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro que vai atestar a segurança do conjunto. Basicamente, nós estamos vendo a questão de segurança veicular juntamente com o CREA. Além da Polícia Rodoviária Federal, Tiago, o CREA também está fazendo esse acompanhamento, né, como a gente tem falado aqui, justamente para ver quais esses procedimentos que os engenheiros estão fazendo, se esses procedimentos conferem, se a documentação que os motoristas apresentam estão de acordo com o caminhão. Então, tudo isso é averiguado. Claro, também nós conversamos com um dos funcionários do CREA que estava lá no momento e a gente acompanha agora. Vamos ver. Diante do que a gente vem apurando, né, e a gente pode chegar a uma conclusão de que o profissional estaria incorrendo, né, em um artigo da lei, né, que prevê que ele não pode, né, registrar a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, né, no CREA sem a sua real participação. Então ele precisa provar que ele realmente participou do trabalho técnico, que ele executou realmente o trabalho técnico. A gente perdeu a comunicação com o Emerson Ferreira, dando então importantes detalhes sobre essa operação. A gente não consegue voltar com ele agora, mas a gente compreendeu essa importante ação aí. Obrigado, Emerson, e o pessoal de Anápolis. Seguindo com o nosso jornal. É estável o estado de saúde do adolescente que foi atropelado e arrastado em Anápolis. Segundo testemunhas, ele pilotava uma moto e estava sendo perseguido por um carro em alta velocidade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o carro parando em uma esquina do bairro Jundiaí, em Anápolis. Um adolescente de 17 anos está preso debaixo do veículo. Testemunhas contaram à polícia que, após uma perseguição em alta velocidade, o motociclista teria sido derrubado, atropelado e arrastado por 200 metros pelo motorista do carro branco. Minutos depois, pessoas que estavam no local levantam o carro e retiram o adolescente. Ele foi hospitalizado. Segundo a polícia, a perseguição começou alguns quarteirões antes, quando o motociclista bateu a moto no carro de passeio e fugiu logo em seguida. O condutor do veículo de passeio estava no local e ele nos informou que a motivação para ter corrido atrás da motocicleta era de que havia acontecido um breve acidente anteriormente e essa motocicleta havia tentado evadir do local. E ele então resolveu perseguir essa motocicleta, vindo a colidir e a machucar e ferir realmente o indivíduo. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. Ele deve responder por tentativa de homicídio. Eu no J1, hora de refresco aqui, a gente pediu para você mandar a sua árvore de Natal, chegaram várias fotos, olha essa aí. O Wanderson e a mulher dele, a Simone, fizeram essa linda árvore de Natal na casa deles em Santa Helena. Abraço para os dois. A árvore da Ana Maria também está muito lindona, olha aí, ela é de Rio Verde, da Vila Maria e está sempre de olho no Jornal Anhanguera. Tem mais, a AME está em clima de Natal, muita gente já, né? A foto foi enviada pela Cleonice de Anápolis. Vamos para o intervalinho, eu comecei o jornal falando muito preciso de uma água 12,9. A seguir, como está o planejamento da vacinação contra a Covid-19 em Goiás e as orientações do COI para prevenir doenças durante as festas de fim de ano. Antes de tudo isso, o Mateus de Itumbiara tem um recado para você. Meu nome é Matheus e Jornal